Eu tinha uma ilusão que receita recorrente era porque eu nunca, né, não vim do mundo de SaaS, era consultoria, fechava o projeto, entregava, depois ia para o próximo, né? Eu tinha uma visão que receita recorrente, você fechava o cliente e beleza, tá garantida aqui, né? O dinheiro para sempre. Também foi marcante para nós o primeiro churn bem relevante que a gente teve, né? Ele deu um churn porque a empresa fechou até e tal. Mas aí a gente acordou a gente acordou para o fato de que receita recorrente é uma plantinha que você tem que regar com muito, muito carinho, né? E que não é simples. Então, depois de entender isso, hoje na Monuvi cara, a gente tem muito cuidado com a nossa base de clientes. Na verdade, se você olhar o nosso MRR, a nossa evolução de receita recorrente, você vai ver que, inclusive agora durante a pandemia, o maior crescimento nosso é de expansion, né? Que é aquela receita que vem de cross-selling, que vem com a base de clientes atual que a gente já tem. A gente tem um time mega, mega, mega enxuto, né? Mas eu tenho uma pessoa de CS, eu acredito nessa lógica de key accounts, então eu tenho aquelas contas que são mais importantes, e aí eu sempre cuidei com eu mesma, e hoje eu tenho uma pessoa que gerencia as contas-chave para mim. Então a gente está muito presente nos clientes, a gente está sempre disponível para eles. Então hoje, por exemplo, se você olhar os números da Monuvi, você vai ver que, assim, fazendo alguns cohortes, a gente viu que a gente tem uma taxa de retenção de cliente em 8 semanas acima de 80%, cara. Tem um estudo da Mixpanel que fala que para SaaS, uma taxa de 35% de retenção em 8 semanas para SaaS seria considerada elite. Hoje a gente tem para 8 semanas de cliente 80%, para 18 meses é acima de 50%. E isso tem muito a ver com a minha história, com o meu jeito de trabalhar. A gente olha para aquisição, mas a gente faz estratégias aí de cross-selling dentro da nossa base. Então, durante a pandemia, por exemplo, uma coisa que a gente fez que foi muito legal, a gente abriu comunidade. Então, esse negócio de comunidade, cara, eu até me surpreendi positivamente pra caramba com isso. A gente abriu umas comunidades no Telegram para estar próximo dos parceiros e tem sido assim tão gratificante, claro, exaustivo. Eu estou meia-noite, 1 da manhã, conversando, trocando ideia com o parceiro, com o cliente, mas aí você recebeu uns depoimentos legais, tipo, cara, nunca vi uma empresa como a Monuvi, que depois que a gente vira cliente, está presente ali pra gente. E a gente tem escutado isso, Derek, pô, todo dia, sabe? Eu recebo uma mensagem dessa, e a gente tem 6.000 parceiros integradores cadastrados na nossa base. Então, porra, fico feliz pra caramba isso. Falei pra caramba, você fez uma pergunta, eu fui embora. Eu tenho que confessar pra você uma coisa assim, eu fico super feliz de você ter essa percepção de como a gente cuida dos unit economics, né? De como a gente faz, mas, cara, eu preciso ser honesta e dizer que nem sempre foi assim, sabe? Então, nem sempre a gente tocou a Monuvi com essa preocupação. Quando é que mudou isso? Quando a gente de fato começou a entrar nas aceleradoras, né? Começou a conversar com pessoas aí do mundo de fundos, e a gente começou a ter que traduzir a Monuvi para esses caras, entendeu? E eu sabia que a Monuvi tinha uma coisa, a Monuvi era especial, que o que a gente estava fazendo, eu tinha muita clareza do que eu tinha que fazer, mas na hora de traduzir isso para um VC, eu não falava a língua do cara, né? Não adiantava falar para ele, cara, eu conquisto o cliente assim, eu faço isso para atrair os caras. O cara queria, o que ele queria? Ele queria tudo isso aí que você falou, né? Ele queria saber CAC, ele queria saber lifetime value, ele queria saber churn rate. Então ele queria saber um monte de coisa que para mim era tudo novidade nesse mundo de SaaS, para ser totalmente honesta. E aí eu, enfim, com a ajuda da Liga, busquei mentoria, então conheci o Marcos Cordeiro, que na época era lá da RAP, e o cara também abriu minha cabeça pra caramba, foi muito legal.
Então, eu mergulhei nesse mundo e aí eu entendi, tem alguma coisa de interessante aí, né? Então, começo a falar de o ticket médio, como que eu falo assim? Eu falei do meu jeitão antes, né? Eu falei, pô, os caras que entram na nuvem não saem, eles vão crescendo ao longo do tempo. Por quê? Porque esse cara, quando ele entra com uma câmera, daqui a pouco ele coloca mais uma, ele coloca outra, ele entra com uma câmera só armazenando em nuvem, daqui a pouco ele coloca uma inteligência, eu lanço uma inteligência, vem outra. Como é que eu traduzo isso? O ticket médio da Monuvie aumenta ao longo do tempo, né? E aí, enfim, foi tentando traduzir o que a gente fazia e como a gente enxergava a Monuvie, que a Monuvie virou esse reloginho, digamos aí, que você falou, porque quando eu comecei a entender o que é que esses caras olhavam e por que que vocês olham para isso, porque, porra, porque é para isso que tem que olhar mesmo, cara, para mim ficou muito fácil enxergar o business também. Eu aprendi a enxergar o business dessa forma. Então, hoje, a gente toca assim de um jeito super reloginho, como você falou. Eu tô vendo aqui esforço, tô vendo resultado. Fiz esforço de cross-selling, impactou expansion, impactou contraction, impactou churn. Fiz esforço de marketing, impactou dinheiro novo, impactou new revenue. Como até eu falei, a gente não tinha nem transação, já tinha um painelzinho lá. Eu acho que quem não mede, né, não sabe o que está acontecendo. Então, assim, a gente sempre mediu tudo. Claro que conforme o tempo foi crescendo, as métricas foram ficando mais complexas também. E a gente não conseguia também... aquele negócio, cresce e arruma a casa ao mesmo tempo. Você sempre tem que medir. Porque o negócio é isso, você vai pegar, vai ver suas métricas e você vai ajeitar aonde você tem que... Você vai colocar mais alavanca de um lado ou mais alavanca do outro, mais esforço de um lado ou mais esforço do outro. E as decisões são feitas em cima da métrica. A gente mudou as métricas muitas vezes, os reports. A gente mudou também o modelo de negócio, o modelo de precificação. Aquela questão do fail fast lá, vai testando. Por isso que a métrica é importante, porque a métrica te diz se seu teste funcionou ou não funcionou, se foi melhor que o outro ou se foi pior que o outro, entendeu? E eu acho que isso isso aí é eterno, ad eterno, você sempre tem que fazer isso. A mesma nossa precificação atual, a gente fez diversos testes quando mudou para mim, quando começou a cobrar mensalidade e tal. Teste do preço, testava uma semana, funcionou, vendeu mais, vendeu menos, muda, diminui, aumenta, muda. Então, assim, tudo baseado no que as métricas diziam. Entendeu? Por isso que é importante você ter, para não ficar no feeling só, né? Isso é o básico, né? Isso aí é o que você precisa saber. Para saber se a conta a conta da operação está fechando. Porque startup, você levanta dinheiro, e esse dinheiro que você levanta, você vai gastar. Senão você não precisava levantar o dinheiro, né? Mas é importante você sempre que possível deixar a operação a conta da operação tem que fechar. Então, os econômicos têm que fechar. Né? Então, você tem sempre que ficar de olho quanto que você está gastando e quanto que você está levando no final, com certeza. Isso é o mínimo. Né?